Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão das nossas palestras virtuais do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Agradecendo já a presença de cada um de vocês que estão sempre conosco, conectados pelas nossas plataformas virtuais. E vamos começar os nossos trabalhos dessa noite, então já convidando nossas queridas amigas que estão aqui fazendo parte desse trabalho comigo nesta data, tá? E eu vou começar já chamando aqui uma queridíssima amiga já de muito tempo e que vocês devem estar morrendo de saudade, que é nossa amiga Sávia Aragão. Dá um oi pra gente, Sávia. Abra seu microfone e dá um oizinho. Olá, tudo bem? Saudades, né? Saudades dos abraços. Muito bom estar aqui com vocês. Também convido a Elza, nossa, mais uma vez participando aqui com a gente, né? Para fazer a nossa prece de abertura. Tudo bom, Elza? Boa noite, aos queridos amigos. Muita alegria estarmos aqui reunidos novamente. Sejam todos bem-vindos. Isso, legal. Obrigado, Elza, por estar aqui com a gente novamente. E a nossa querida e super competente palestrante dessa noite, que tem a honra de chamar, que é a nossa Ângela de Liga. Boa noite, Ângela. Boa noite, carinhos. Boa noite, Sávia. Boa noite, Elza. Sintam-se abraçados, nem que seja virtualmente. Obrigada de vocês estarem aqui, compartilhando esse momento tão importante, permitindo que a palavra do Cristo chegue aos lares de tantas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ângela. A Ângela é hoje que falará sobre aflições e sofrimentos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, vamos começar, né, gente? Então, eu passo primeiro a palavra para a nossa querida amiga Sávia Aragão para fazer a nossa leitura inicial. Então, do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse é o nosso livrinho aqui. Melhor sofrer no bem, é a nossa mensagem de hoje. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pedro 3:17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo que se movimenta na terra, encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando os fatais desequilíbrios da vida física, recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer aos percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se combate pelo triunfo provisório do mal, conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, espelhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, para que o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se distinto diferente.
Obrigado, Sávia. Então, agora convido nossa amiga Elza para fazer a nossa prece de abertura. Elza, é com você. Obrigada. Convidamos a todos os nossos amigos, irmãos, que estão sintonizados com a nossa casa, Francisco de Assis, para que possamos fazer um silêncio interior, buscar em nossa intimidade aquilo que temos de melhor, o amor do Cristo, para que possamos sintonizar com os benfeitores amigos que estão em nossos lares, que também possam orientar, dirigir a nossa querida irmã para poder transmitir os seus conhecimentos à luz da doutrina espírita, que tanto acalenta os nossos corações. Que possamos ficar sintonizados nesse amor, vibrando a paz, a alegria a outros tantos lares, nesses momentos em que estamos ainda sofrendo com tantas dores, com tantas dificuldades nesse período que passamos. Por isso, Mestre e amigo Jesus, benfeitores, nosso querido Francisco de Assis, possam todos estar juntos de nós, em nossos corações, nos dando a alegria de viver, que possamos permanecer sob vossa paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Elza. Ângela, então agora passo a palavra para você, para que possa proferir a sua explanação, a sua palestra. E então a palavra é sua, Ângela. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlinhos. Obrigada a todos vocês que estão aqui hoje reunidos. O tema que eu me propus a conversar com vocês, conversar porque é justamente isso que eu quero fazer hoje. Conversar, bater um papo com vocês. O tema é sobre aflições e sofrimentos. Sofrimento é uma palavra que a gente tem usado muito nos dias atuais. Aflição, mais ainda. Mas o que eu quero levar vocês a refletirem junto comigo na noite de hoje é justamente se questionar: por que nós sofremos? Quais são os objetivos dessas aflições nas nossas vidas? Muitas vezes a gente vai à casa espírita, quando ela estava com as portas físicas abertas, justamente em momentos de grande angústia, de grande padecimento, de grande sofrimento. E às vezes as pessoas aos nossos lados não percebem isso, porque o sofrimento, quando ele não é o físico, que a gente vê a pessoa debilitada, quando esse sofrimento é no aspecto moral, no aspecto emocional, é mais difícil as pessoas perceberem o quanto estamos sofrendo. E muitas vezes vamos à casa espírita justamente para que a gente tenha um pouco de nosso sofrimento aliviado. Esse assunto é tão importante que, se nós pegarmos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que logo no início, no 5º capítulo, Kardec já separou um capítulo inteirinho falando sobre as aflições e sofrimentos. É o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Todo o Evangelho, cada início de capítulo, é separado uma passagem dos evangelistas, totalmente, e aí os Espíritos nos explicam sobre aquilo. E a passagem que se encontra nesse capítulo do Bem-aventurado os aflitos, diz assim, eu separei ela aqui para poder ler para vocês. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e eu vou ler somente os versículos 4, 6 e 10, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem
perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, nós vemos que bem-aventurados os aflitos, os que sofrem. Mas o que é aflição? Se nós formos procurar essa palavra no nosso dicionário de portuguesa, a gente vai encontrar aqui uma definição que é o sentimento de tristeza, normalmente um sofrimento moral, causado por uma circunstância penosa. Encontramos como sinônimo também a palavra inquietação, ansiedade, angústia, até padecimento físico se coloca como uma definição de sofrimento e aflição. Mas o que eu quero fazer a reflexão é que o que significa as aflições do ponto de vista da doutrina espírita. Na visão espírita, as aflições, na verdade, são oportunidades que temos de reajustarmos perante a lei de Deus. Só que para eu poder aproveitar esta oportunidade, faz-se necessário que eu compreenda o porquê que está acontecendo isso na minha vida neste momento, para que aí sim eu possa aceitá-la como uma lição valiosa. Porque nós escutamos muito que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Cada um tem a cruz, como a gente ouve no ditado popular, que consegue carregar. Tudo bem que às vezes a gente acha que Deus confunde a gente com alguém muito mais forte, muito mais com capacidade, mas não, nós temos exatamente aquela aflição que nos é própria. Gosto muito, quando o assunto é sofrimento, fazer um link com a mentora Joana de Ângeles. Ela tem uma série de livros que um deles inteirinho é dedicado ao estudo do sofrimento, que se chama Plenitude. Lá nesse livro, Joana comenta para nós que quando o Buda caminhava ensinando os seus discípulos, ele ensinou que o sofrimento ele pode se apresentar sobre 3 formas diferentes. E é bem interessante a gente analisar isso. Ela dizia que o sofrimento pode ser o sofrimento do sofrimento, que é o resultado das aflições que eu mesma proporciono para mim mesma, e isso pode ser tanto no aspecto físico, no aspecto mental. O sofrimento é como se fosse a doença, o resultado dela. Ele fala do segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento da impermanência. É aquele sofrimento em que a gente se motiva a conseguir, a procurar, a ter determinado prazer, e para isso a gente muitas vezes vai além das nossas possibilidades. Possibilidades físicas, possibilidades financeiras, e aí depois a gente vê quanta dificuldade nós temos que enfrentar para manter aquilo que nós conquistamos. E fala também do sofrimento resultante dos nossos condicionamentos. E aí a gente pode ver que isso envolve o tipo de educação que tivemos, a convivência social, às vezes, com pessoas que, em vez de nos levantar, acabam nos proporcionando uma convivência não muito saudável e que pode contaminar os nossos pensamentos. E aí, Joana conclui esse pensamento nesse parágrafo do livro, dizendo que é interessante que a escala de valores, para muitos indivíduos, ela se apresenta invertida, tendo como base aquilo que é o imediato, o riscado, o que gera prazer, normalmente em coisas transitórias, né? E aí a gente vê que no momento de provação, como numa doença, por exemplo, como no momento de pandemia agora, a gente viu o quanto a nossa escala de valores estava invertida. Que quanta coisa nós não precisamos e quanto sofrimento nós mesmos produzíamos na nossa vida. Mas voltando agora ao Evangelho, se você tem ele em casa e quiser ir acompanhando, nesse capítulo 5, Kardec separou as origens e as causas do sofrimento. E aí ele cita que as vicissitudes da vida têm uma causa. E já que Deus é justo, justo tem que ser esta causa. Talvez agora você pare e fique pensando, gente, eu estou aqui escutando uma palestra para tentar melhorar, aliviar o meu sofrimento, e eu já escutei 2 coisas que eu não gostei. Primeiro, que cada um tem o sofrimento que lhe é próprio.
E agora você está me dizendo que Deus é justo e que cada um tem aquilo que merece, o sofrimento que merece. É exatamente isso que a doutrina espírita nos ensina. Por isso que eu falei que era importante que a gente compreendesse o que acontece para que a gente pudesse aceitar e desfrutar dessas lições que a vida nos proporciona, muitas vezes através do sofrimento. Porque as aflições por que passamos, os sofrimentos, nada mais são do que frutos da nossa imperfeição humana. Consequência das minhas escolhas equivocadas, das escolhas de vocês, de todos nós, no nosso caminho evolutivo, que muitas vezes escolhemos o caminho da porta larga. Escolhemos o caminho mais fácil, que muitas vezes não é aquele que a longo prazo vai nos trazer uma maior felicidade. O sofrimento, ele faz parte deste mundo. Temos ouvido muito sobre isso, que habitamos um mundo de provas e expiações, que o nosso mundo está passando por um período de transição, de regeneração. Só que enquanto isso não acontece, o sofrimento, ele é inevitável que aconteça nesse mundo, porque aqui habitam espíritos como eu, como você, espíritos que ainda estão caminhando nessa estrada. Como a própria doutrina fala, espíritos retardatários. Daí que explica o porquê que a dor ainda faz parte do nosso patrimônio comum. À medida que formos evoluindo, e cada um é responsável por essa evolução, através da sua evolução, através do cuidado com os seus próprios pensamentos, nós vamos transformando este mundo para um mundo melhor, um mundo para que ele possa ser realmente um mundo de regeneração. Então, neste momento, muitas vezes o sofrimento, ele pode e deve ser considerado uma doença da nossa alma, que ainda se atém muito a essas sensações e opta por direções e ações que vai produzir desequilíbrio. Desequilíbrio em mim, desequilíbrio nas pessoas que me cercam, desequilíbrio na sociedade que estou aí. Mas, se nós formos ver, nem tudo é desespero. Porque o próprio Cristo, no seu Evangelho, nos diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, todos os nossos sofrimentos, as nossas decepções, as nossas dores físicas, a perda, muitas vezes, de alguém que a gente ama muito, ela encontra consolação e na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o próprio Cristo veio nos ensinar. Só que aquela pessoa que acha que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida da continuidade da existência, realmente, essas aflições podem cair como um peso sem nenhuma esperança. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas ele está nos fazendo um convite para que nós façamos o primeiro passo. Nós temos que ir até ele. E aí, quando nós nos vemos diante de uma dor, de um sofrimento, talvez seja útil nós fazermos algumas perguntas para nós mesmos. Perguntas assim: será que essa dor, ela é um bem ou será que ela é um mal na minha vida? Se essa dor por qual eu estou passando, ela é um bem, por que a consideramos como desejável? Se é um mal, por que Deus, que é justo, permite que ela nos atinja? Muitas vezes a gente questiona isso. Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Será que a dor, ela é uma punição ou um castigo? Se ela é uma punição, por que ela atinge também pessoas que, a nosso julgamento, são boas e justas? E diante da dor, talvez essa seja a principal reflexão que a gente tem que fazer. Diante da dor, qual atitude assumir? Será aquela atitude de submissão incondicional e passiva? Ou será aquela atitude de aceitação? Se continuarmos olhando nesse capítulo do Evangelho,
nós vamos encontrar a explicação para muitas dessas respostas. E Kardec separa que as aflições, os sofrimentos, as vicissitudes, elas podem ser vistas sobre 2 ângulos. E ele coloca isso neste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. As causas do nosso sofrimento podem ser em vista da encarnação atual ou, um segundo motivo, em vista de uma encarnação passada. E aí vamos analisar em vista desta encarnação. Quantos e quantos homens, e mulheres também, homens quando a gente usa de maneira geral, não caem por sua própria culpa? Quantos de nós não somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Quantos de nós não sofremos por falta, talvez, de ordem, de perseverança, de determinação, ou por um mau proceder, por não ter sabido limitar os seus desejos, os seus impulsos, frear, de repente, a sua boca, dizendo uma palavra numa hora que não seria oportuna? E aí a gente pode pensar, né, em vista da encarnação atual, como o Kardec coloca no Evangelho, em caso de uma doença, será que eu não me descuidei da minha alimentação? Será que eu fiz exatamente tudo aquilo que o médico me recomendou? A dieta, os exercícios físicos, tomei os remédios no tempo e no prazo determinado? Porque quantas e quantas doenças, quantas enfermidades decorrem da nossa intemperança e dos nossos excessos de tudo quanto é tipo. E aí a gente encontra que as doenças, muitas vezes, são buriladores da nossa alma para que a gente desperte aquela potencialidade que existe dentro de nós e que a gente possa voltar ao caminho que estávamos desviando. Então, muitas vezes, aquela doença é um recadinho para que a gente volte os nossos olhos para as verdades, para aquilo que realmente é importante, porque nada mais, nada menor do que uma doença para que inverta a nossa escala de valores. Neste momento que estamos vivendo, momento de pandemia, onde Curitiba se encontra num período muito crítico com relação a uma enfermidade, que é o Covid-19, quantos de nós já não fez essa reflexão do que realmente é importante na minha vida? Quais os itens que eu posso deixar de lado? O que é indispensável? Então, muitas vezes, essa doença é um motivo para que a gente volte para esse caminho que tinha nos desviado. Kardec também coloca uma reflexão. Se a gente está sofrendo, no caso de um filho, fazer as escolhas erradas. E aí, ele nos faz algumas perguntas para a gente se questionar e responder. Será que eu dei, como pai, como mãe, a devida educação a esse filho? Os cuidados necessários, a atenção, o tempo, a presença? Quantos pais, muitas vezes, não são infelizes com seus filhos porque não lhe combatem os vícios, as más tendências desde pequenininho? E nós sabemos que basta analisar as crianças ainda em tenra idade, no berço, como dizia Raul Teixeira, que a gente já vai perceber a criança que vai ser mais egoísta, aquela que vai ser briguenta, aquela que vai fazer manha. E nós, como pais, temos que combater essas más tendências desde pequeno. Então, a gente tem que questionar se nesse momento eu não estou colhendo o fruto daquilo que eu semeei quando meu filho era pequeno. Outra reflexão que nos leva a falar, com vista do sofrimento numa encarnação atual, é no caso de uma desavença, de uma briga em família. Que imagina, né? Essas coisas só acontecem na família dos outros. Na nossa família nunca tem problemas com sogra, com cunhada, com amigos, não. Mas ele nos leva a refletir assim. Será que no caso de uma desavença, pergunte para você mesmo se você não foi, de repente, injusto com a tal pessoa. Porque muitas vezes a gente é o causador daquela desavença e nos custa realmente admitir isso. A gente fica muitas vezes alimentando um ódio por determinado parente, por determinado familiar, e o ódio, sim, ele é o causador de muitos sofrimentos.
Ah, você fala assim, mas eu não odeio ninguém. Mas o ódio pode estar disfarçado. E ele usa disfarces como irritação, ansiedade, revolta, ou outros danosos mecanismos psicológicos que a gente, às vezes, não admite que seja o ódio, mas ele está ali, presente e nos fazendo pensar. Então, o Evangelho nos sugere que interroguemos friamente a nossa consciência e a gente vai ver que, muitas vezes, os sofrimentos, as decepções da vida deve-se aos passos que nós fomos tomando, às escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa caminhada. Você já não se perguntou, em algum momento de sofrimento ou de aflição, se não fez essa pergunta para você mesma, se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu não tivesse feito tal coisa, será que eu não estaria em melhores condições? E a quem, então, a gente há de responsabilizar por todas essas aflições, se não a nós mesmos, as escolhas incorretas? Aí a gente vê, mas é que esse problema mas é que eu não tinha outra alternativa, mas é que o sangue me subiu à cabeça. Então, veja bem, nós, muitas vezes, somos nós os causadores do nosso próprio futuro. E o nosso orgulho não nos deixa, muitas vezes, admitir que nós somos o causador. A gente fica buscando colocar a culpa do nosso sofrimento em qualquer outra pessoa fora da gente. A gente culpa o nosso outro familiar, a gente culpa a crise, a gente culpa a situação, a gente culpa o governo, a gente culpa qualquer coisa, quando, na verdade, somos nós mesmos que fizemos aquela escolha perigosa. Mas eu falei que o Kardec colocou que as causas das aflições podem ser em vista da encarnação atual e de uma encarnação passada. Aí a gente vai ver que todo efeito tem uma causa. Então, o homem nem sempre é punido ou punido completamente numa existência, nesta encarnação. Mas ele nunca vai escapar às consequências da sua falta, porque o próprio Jesus nos falou que teríamos que pagar até o último centavo. Então, muitas vezes, a prosperidade dos maus é apenas momentânea, e que se ele não pagar hoje, espiará amanhã a seu passado de dívida. Ao passo que aquele que hoje pode estar sofrendo sem nenhuma causa aparente, no nosso julgamento temporário desta encarnação, de repente está tendo a possibilidade de expiação do seu passado. Porque muitas vezes, se a gente coloca no Evangelho, se a pessoa foi dura e desumana, ela poderá, neste momento, estar sendo tratado duramente ou com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição mais simples, até humilhante. Se foi avarento, se foi egoísta ou se fez mau uso da fortuna, agora pode ser que seja privado até mesmo do necessário. E se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. É isso que nos ensina. Aí você deve estar se perguntando nesse momento, Ângela, mas como é que eu posso ser responsável por atos, resgatar faltas que eu não me lembro porque eu cometi numa outra vida? E essa é realmente uma pergunta muito interessante. E ela se encontra, tanto a pergunta quanto a resposta, no Livro dos Espíritos. Se você quiser, anote aí e vá procurar a pergunta 393, que diz exatamente isso. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembram? A resposta é um pouco longa, mas diz assim, basicamente, que nós, como espírito, temos intuição das nossas faltas passadas. Nós, fazendo o nosso exame de consciência, sabemos aonde que é difícil caminhar, qual a lição que temos mais dificuldade em aprender. E aí a gente tem a intuição das nossas faltas que temos. Então, as nossas reações de revolta, de ira, de rebeldia ao sofrimento, mais vão aumentar esse sofrimento, porque vão causar novas desarmonias nas áreas onde nós estamos e que, de repente, não estavam afetadas. Por isso que é importante nós sermos resignados. Mas para eu ter resignação, eu preciso primeiro compreender o que está acontecendo.
a aceitação para que venha a resignação e eu possa tirar a lição dessa escolha. Então, voltando à pergunta que iniciei, por que o ser humano sofre? Então, a resposta pode ser essa: a gente escolheu passar por uma determinada prova. Aceitamos passar por essa ou aquela dificuldade para o nosso próprio benefício. E nesse mesmo capítulo, Kardec selecionou a cartilha de como sofrer, que se chama O Bem e o Mal Sofrer. E aí a gente vai vendo que as escolhas que fazemos, não basta que a gente sofra, mas nós temos que saber como sofrer. Nós temos que aceitar passar por essas provações ou por essas expiações. Talvez vocês achem que provação e expiação sejam a mesma coisa, mas na verdade não. A provação é uma experiência que eu escolhi, que eu pedi para passar. E a expiação não. É uma dívida que eu tenho, é uma imposição irrecusável, porque eu tenho que passar por determinada situação. Então, a gente vê que tanto nós estamos, em alguns momentos da nossa vida, passando por expiações e outros passando por provação. E aí a gente vem lembrar que se as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e se Deus é justo, justo há de ser essa causa. Então, nós começamos a entender melhor. Tá, mas talvez o mais importante seja, como que eu devo enfrentar esta dor? Porque muitas vezes nós enfrentamos o sofrimento, a dor, de uma forma incorreta. A gente tem que ter, primeiro, paciência e entender que as pessoas vivenciam as mesmas experiências de formas diferentes. Tudo vai depender do entendimento, do grau de amadurecimento de cada um. E não falo só o amadurecimento, contando aqui, mas o amadurecimento desse espírito. Mas o mais importante é que eu tenha fé e que eu tenha resignação. Talvez a fé seja uma das coisas que nós estejamos sendo mais convidados a exercitar nos tempos atuais em que estamos vivendo. Mas também é importante que a gente tenha resignação. Mas o que é ser resignado? Ser resignado, como diz André Luiz, é estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. E a resignação, ela tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Então, aí, o que é ser resignação? Tudo bem, é aceitar que vivemos num mundo de provas e expiações, que o sofrimento faz parte, então tudo bem, é assim mesmo. Não, a gente não pode desanimar. Ser resignado não é ser desanimado, porque o desânimo é uma falta. E está no Evangelho que Deus nos recusa consolações desde que nos falte coragem. Então, a resignação é ter aquela aceitação, é acreditar que aquela tempestade vai passar, é ter paciência, é ter fé. Porque não basta sofrer simplesmente para que a gente evolua moral e espiritualmente. Indispensável que a gente saiba sofrer, tirando de cada lição que a vida nos dá, de cada vivência, de cada sofrimento que passamos, uma lição nova, para que a gente não continue errando, não continue sofrendo naquele tópico. Então, diante da dor, o que fazer? Na verdade, diante da dor, do sofrimento, a receita é muito fácil. Nas aflições, a prece é não apenas uma prova de confiança e de submissão à vontade de Deus, que a escuta, e que se for feita essa prece pura e desinteressada, ela tem um efeito enorme, um bálsamo, diria, sobre os nossos sofrimentos. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre o efeito da prece nas nossas aflições, tem um artigo muito interessante na Revista Espírita de 1866, está lá em abril de 1866, na Revista Espírita, que tem o tópico chamado Aquiescência à Prece.
E ali vai falar várias coisas, como a prece nos ajuda nesses momentos de aflições e sofrimento. E quantos de nós, quando passamos por sofrimentos, pedimos para os nossos amigos, para os nossos familiares, reze por mim, ore por mim. Mas nós também temos que pedir, porque o próprio Cristo falou, pedi e obtereis. Então, diante desta dor, dessa aflição, reze. Faça uma oração sincera, uma conversa com o teu Criador. Mas, uma coisa também muito importante, de imediato você tem que fazer, proponha a sua higiene moral e mental. Mude o fluxo dos seus pensamentos, abra o seu coração para o amor, para a fé, para a esperança, porque isso vai gerar saúde, gera essa confiança em Deus, e é essa confiança que vai te sustentar para que você continue prosseguindo em harmonia durante todo o período de provação que você tenha que passar. Então, mude os seus pensamentos, mude a sua sintonia. E também faça o segundo exercício. Pergunte-se, o que eu preciso aprender com essa experiência? Que lições que a vida está tentando me ensinar? Por que esse sofrimento está acontecendo? O que é necessário fazer, modificar na minha vida para que eu possa seguir em frente? Então, talvez, quando a gente fizer esse autoexame, nós encontremos algumas respostas. Porque talvez a gente pense que não merecia passar por isso. Ou talvez a gente veja que aquele sofrimento foi a melhor terapia para que a gente pudesse avançar, para que a gente pudesse progredir. Porque enquanto nós sofremos, a gente se compromete menos, a gente reflete mais sobre os verdadeiros valores da vida, a gente tenta colocar a nossa vida em equilíbrio novamente. Desse modo, a duração desse sofrimento muito contribui para a avaliação dos nossos atos a que devemos nos entregar. Então, se ele está durando, talvez a gente não esteja fazendo as reflexões necessárias. Vamos educar a nossa mente. E finalizando, talvez o mais importante que a gente possa tirar sobre esse assunto é que a gente tem que mudar algumas atitudes para que esse sofrimento não venha constantemente bater a nossa porta. E a atitude primeira necessária à mudança é a nossa atitude mental. Porque cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Tem pessoas que são extremamente pessimistas. Você mostra a história do copo com metade da água, a pessoa vai dizer que ele está quase vazio. Então, talvez a gente tenha que mudar a nossa atitude mental, direcionar o nosso pensamento para coisas mais positivas. Ah, Angela, eu não consigo, eu estou num momento de tanta aflição, de tanto sofrimento, eu só consigo pensar no problema. Então, busque recursos numa música que te relaxe, que te equilibre, numa boa leitura. Ah, mas eu não consigo ler coisas, não tenho concentração. Leia mensagens curtas. Temos tantos livros de mensagens disponíveis. Talvez aquilo já mude a chave, mude a frequência e te permita, nesse momento, fazer uma oração. Mas o mais importante, vigie os seus pensamentos, porque os pensamentos deprimentes, os pensamentos negativos não vão contribuir para a melhora do seu sofrimento. Fuja a esse desânimo e a essa indiferença. E, nessa sequência, repense as suas ações. Talvez seja este momento o convite que a vida está te fazendo para que você se afaste de um determinado vício. Aí você deve estar pensando, tudo bem, eu não tenho nenhum vício, eu não bebo, eu não fumo, mas eu não estou falando desses vícios. Eu estou falando do vício de controlar as nossas más tendências. O vício do pessimismo, o vício da fofoca, o vício do só achar os pontos negativos no outro, o vício de manter conversas deprimentes, catastróficas. Isso a gente vai estar alimentando a nossa mente em pontos negativos. O mais importante, tenha vontade de fazer esta renovação moral. Evite reclamar, evite passar notícias negativas. Foque seus pensamentos numa boa leitura, numa ação do bem,
Procure fazer um trabalho voluntário. Neste momento, tantos e tantos irmãos precisam das nossas mãos caridosas, da nossa ajuda. E a caridade, ela pode ser tanto aquela material que aplaca a fome daquela pessoa naquele momento, quanto a caridade de ouvir um amigo que esteja neste momento de aflição. Então, ouvir também é caridade. Porque quando nós ajudamos, nós estamos, na verdade, sendo muito ajudados. E aí eu gostaria de concluir a reflexão de hoje, terminando com um poema que eu gosto muito, da Clarice Lispector, que ela fala sempre assim, ó, ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. E eu diria que ainda bem que existe a doutrina espírita, esse Cristo Consolador que nos faz compreender o porquê sofremos, que faz com que entendamos para que a gente possa aprender a lição e seguir em frente. Que essas reflexões sejam tão úteis para vocês, queridos amigos, quanto elas foram para mim. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Então, neste momento que encerramos a nossa reflexão, eu gostaria de convidar você para fazer a prece de encerramento junto comigo. Buscando uma posição confortável, seja ela de olhos abertos ou olhos fechados, da maneira como você mais se sentir em conexão com o alto. E eleve o seu pensamento dizendo ao Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Pai, por todas as oportunidades que diariamente o Senhor coloca na minha vida. Muito obrigado pelo meu corpo, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pelos meus familiares, obrigado pelos meus amigos, obrigado, Pai, por essa casa de Francisco de Assis, que nos acolhe todos, que nos ensina tantas e tantas lições, que nos relembra aquelas que já tínhamos esquecidos. Muito obrigado, Pai, por eu ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Com ela compreender melhor os sofrimentos, as aflições. E rogo, Pai, que o Senhor nos ampare, que os nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, nos inspire para que tenhamos força, coragem, determinação de seguirmos em frente, de aprendermos as lições, de podermos caminhar um passo de cada vez, mas sempre em direção à sua luz, Pai amado. Rogo uma bênção especial a todos os trabalhadores da Casa de Francisco de Assis, a cada um que se encontra conectado com essa palestra, que essa mesma bênção, essa mesma luz chegue aos lares de vocês, que seja um bálsamo ao sofrimento, ao coração doído que cada um de nós tem na nossa vida. Que possamos seguir em frente com fé, com coragem, com resignação, hoje, amanhã e sempre. Se conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja, Ângela. Assim, meus queridos, nós encerramos essa transmissão das nossas palestras na Casa de Francisco de Assis, agradecendo a você, Ângela, pela sua brilhante explanação, trazendo tanto consolo nesses momentos de aflição em que estamos passando, agradecendo também a Elza por ter participado com a gente da prece inicial e agradecendo também a nossa querida Sávia Aragão por ter feito a leitura daquela linda mensagem do livro Pão Nosso, tá? Agradecemos também a presença de você que está em casa, através das nossas plataformas digitais, que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. Quer receber novidades da casa?
se inscreva no canal do YouTube e clique lá no sininho para receber todas as notificações toda vez que houver um vídeo novo na nossa linha do tempo, tá? Também acesse www.cefa.org.br para saber as novidades e tudo aquilo que acontece aqui na nossa casa. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado mais uma vez a essas lindas e maravilhosas mulheres que estão aqui comigo nessa transmissão. E nos vemos numa próxima. Paz e bem a todos e até lá.